Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 14, quinta-feira da primeira semana do tempo comum. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. É interessante como a condição humana sempre faz o contrário daquilo que Deus pede, né? O texto é bem claro. Nós muitas vezes falamos: vamos consagrar nossa vida a Deus, eu quero que Deus dirija a minha vida. E quando Deus pede algo para nós, fazemos justamente o contrário. Jesus falou: não fales nada para ninguém. O que o cidadão fez? A primeira coisa que ele fez foi abrir a boca. Aqui novamente retornamos ao aspecto que conversei com vocês na terça-feira. Ele não quer ser confundido com um Messias político. O objetivo dele era restaurar a condição humana. Não brigar com o Império Romano. Não brigar com a alta hierarquia de Israel. Não. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Ou seja, ele veio restaurar o ser humano na sua dignidade de filho de Deus. Outro aspecto que podemos destacar: ele cura aquele homem porque ele sente compaixão. Esta é a marca registrada das curas de Jesus. Ele se coloca no lugar do outro, ele tem empatia pelo outro. Então ele se coloca: como é que eu me sentiria na pele dele? E se sentir compaixão. É agir com o coração. É muito importante, essa é uma característica de Jesus. Todas as vezes que ele vai curar alguém, ele se coloca no lugar do outro. E aí ele fala: eu quero, fica curado. E a pessoa se cura. Por quê? Porque ela tem fé nele. E porque ele quer que aquela pessoa se cure. Se liberte daquela condição subhumana. Os leprosos eram obrigados a viver longe das cidades. Eles viviam geralmente no deserto, para que as pessoas não tivessem contato com eles. E se alguém se aproximasse deles, até mais ou menos 100 metros, ele tinha que gritar que ele era leproso, para que a pessoa não se aproximasse mais e não corresse o risco de ser de ficar contagiada, de contrair lepra. Então era uma situação humilhante socialmente falando. Fora todo o dano emocional que a lepra causava na pessoa. A lepra é uma doença que ela vai comendo a carne da pessoa, então a pessoa começa a ficar deformada. Não era uma doença bonita de se ver. Não que toda doença é ruim, mas era uma doença que, esteticamente falando, ia corroendo a pessoa. Então a pessoa ficava deformada, era uma situação extremamente degradante. Portanto, Jesus curar leprosos era algo extraordinário. Pra vocês terem ideia, era algo surreal, era algo totalmente fora do normal um leproso ser curado. Porque aí era realmente uma intervenção divina. Não se tinha remédio naquela época para a lepra. Hoje tem. Hoje, quando alguém descobre que está com hanseníase, que é o nome da lepra, hoje a pessoa vai no médico, ela começa o tratamento e o problema é resolvido. Naquela época não tinha medicação. A única coisa que um leproso podia fazer era implorar que Deus o curasse. Tanto que era previsto na lei. Jesus fala: vai ao sacerdote, mostra-te e oferece para a tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Porque o que acontecia? A pessoa que miraculosamente era curada da lepra, ela ia se apresentar ao sacerdote. Ela fazia a oferta. O sacerdote fazia o quê? Uma análise, um exame na pessoa,
para realmente conseguir identificar se a pessoa realmente tinha lepra. O que acontece com uma pessoa leprosa? Ela não sente o toque. A carne morre. Os contatos do sistema nervoso com a pele somem. Então a pessoa não sente nada. É uma das características e da marca da fase inicial da lepra. Então, se o exame, o sacerdote batesse na pessoa e ela sentisse alguma coisa, a pessoa ela estava curada daquele mal. E depois que o sacerdote fizesse o exame, isso ele poderia ir em qualquer templo espalhado por Israel, não precisava só ser no templo de Jerusalém, ele recebia um atestado, poderíamos dizer assim, um certificado de que ele tinha sido curado da lepra. Então, se alguém que o conhecia na época de leproso contestasse ou falasse que ele era um leproso, ele andava com aquele documento que provava que ele não era mais um leproso. Ele poderia ser reinserido novamente na sociedade. Essa era a condição de um leproso na época de Jesus. Por isso que para um leproso ser curado era realmente a manifestação divina no meio dos homens. Duas coisas eram extremamente reveladoras da presença de Deus na vida da pessoa. Aqueles que eram curados de lepra e aqueles que... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Era a lepra e a ressurreição. Eram as duas características, as marcas características da intervenção divina, porque não tinha como ser explicado por uma condição humana. Uma pessoa que morre e é ressuscitada só pode ser intervenção de Deus. Uma pessoa que é leprosa e que é purificada só poderia ser uma intervenção de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que Jesus, na sua ação, na sua atuação, é um Deus que se compadece do povo. Ele sente compaixão. Ele age com amor para com aquele que sofre. Por isso, sempre que nós estivermos sofrendo, voltemos o nosso coração a Ele. Ele com certeza irá nos consolar e nos dar força para superar este momento de dificuldade, porque Ele é o nosso Deus da compaixão. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.